os estágios das doenças, de evolução das doenças nutricionais. E a gente não dá muita importância para esses estágios, né? Porque pouco se fala sobre isso. Na faculdade, na pós-graduação, ninguém nunca conversou conosco sobre esses estágios de evolução de doenças nutricionais. Então, como ninguém nunca falou isso para a gente, é difícil a gente saber. E o que é isso? Eu preciso que vocês compreendam e que fica muito claro para vocês que todas as disfunções estéticas, independente de qual que seja ela, é aí um sinalizador de que algo não está bem. Tanto que eu comentei com vocês na aula que nós não nascemos com disfunções estéticas, nós vamos adquirindo essas disfunções estéticas ao longo do caminho. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, o melasma. A pessoa que tem a tendência, que tem o fototipo para ter melasma, ela já nasceu com aquele fototipo. E ela não nasceu com melasma, ela vai adquirir melasma aí na sua parte, a sua fase adulta. E por que adquire esse melasma nessa fase adulta? Porque quando o corpo ele é mais jovem, quando o corpo está em equilíbrio, ele consegue por si só fazer todas as manobras necessárias para dar conta do recado. E de repente chega uma certa idade, nem é uma idade tão avançada assim, vai muito de acordo com os nossos hábitos alimentares, o nosso corpo começa a falar assim: calma, não estou dando conta de tudo, eu vou ter que escolher algumas coisas para eu fazer, vou ter que priorizar algumas coisas. E aí o paciente começa a apresentar as disfunções estéticas, no caso o melasma. Enquanto o nosso fígado era jovem, né, o fígado eu falo que é um dos órgãos que mais trabalha, mas hoje, se bem que a literatura já comprovou que o órgão que mais trabalha é o intestino, mas, então, em segundo lugar, o fígado, enquanto o fígado dava conta de tudo, a pessoa não tinha melasma. Aí, de repente, aí na fase adulto e jovem, essa pessoa começa a apresentar melasma. É um sinal assim, olha, eu já não estou dando conta de metabolizar tudo. Então, é um sinal. E nós precisamos ficar atento em relação a esses sinais, porque todas as disfunções estéticas, elas são verdadeiramente sinalizadoras de quê? De que algo não está bem. Então eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, rosácea não tem cura, uma vez que você tem rosácea, você tem que aprender a conviver com ela. A mesma coisa se dá para as dermatite, né? Dermatite diagnosticada como dermatite atópica. Eu, inclusive, comento com vocês lá dentro da aula 1, o meu caso de dermatite, né? Que eu também fui diagnosticada como dermatite atópica durante muitos anos. E era aquela questão: não tem cura, tem que usar cosméticos calmantes, dias melhores, dias piores, corticoide, anti-inflamatório, e aí vai. E na verdade, não. Quanto a gente entende que isso é um sinal de que o corpo não está bem, fica muito mais fácil nós pensarmos aí numa solução, em descobrir o que está acontecendo. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes para poder trabalhar, para poder resolver todas as questões metabólicas dele, né? Então, se eu preciso, por exemplo, de uma multiplicação celular, eu preciso de ter nutrientes. Se eu quero produzir colágeno, elastina, eu preciso de ter nutrientes. E esses nutrientes, eles vêm de onde? Da nossa alimentação. Devido à nossa alimentação errada que nós estamos tendo a cada dia, proveniente aí de um mundo muito agitado, de uma correria de todo mundo sem tempo, nessa intenção de procurar a praticidade, nós estamos ingerindo muitos alimentos sem nutrientes. E essa carência de nutrientes a longo prazo começa a desencadear problemas, que são aí os estágios de evolução das doenças nutricionais. Esses estágios, nós temos 4 estágios: estágio inicial, estágio subclínico, estágio que o paciente começa a ter alterações nos exames a nível de valor de referência, e depois eu tenho estágios de patologia. A importância de você entender sobre os exames laboratoriais avaliados de acordo com os valores ideais é exatamente para que você consiga ter a clareza
de detectar que o seu paciente já está iniciando esses estágios. Então, quanto mais preciso, quanto mais conhecimento você tiver sobre os exames laboratoriais, mais precocemente você vai detectar que o seu paciente já está entrando nesses estágios. E antes do paciente desenvolver uma patologia instalada, que no caso é o estágio 4, o paciente apresenta disfunções estéticas, inúmeras disfunções estéticas, em diferentes graus e proporção. Às vezes somente uma disfunção, às vezes várias disfunções. Conforme o paciente vai evoluindo nesses estágios, a tendência é que ele apresente várias disfunções estéticas. Algumas podem ser um pouco mais potencializadas do que as outras, mas que ele apresenta algo para te chamar atenção. Então, as disfunções estéticas, elas estão gritando para você o seguinte: presta atenção em mim, porque antes eu não tinha isso e agora eu tenho, né? E quando o paciente começa a entrar nesse ciclo de falta de nutrientes, o nosso corpo não trabalha perfeitamente. E se ele não trabalha perfeitamente, começa, é tipo assim, faltar óleo, lubrificação na engrenagem, começa a dar esses problemas. Por isso que vai evoluindo para patologia. Então, hoje, toda e qualquer patologia, ela se dá por carência de nutrientes. E eu me refiro confortavelmente ao falar assim hoje todas as patologias, porque quanto mais eu leio, mais isso se comprova na literatura científica. Então vamos pensar, por exemplo, hoje uma das patologias mais graves nós temos é o câncer. E por que a gente tem muito câncer hoje? A tendência é cada vez aumentar, né? Não sei se vocês me acompanharam, mas eu já li esse ano uns 5 livros voltados para histórias de câncer. E nesses livros falava assim, que quando nós tivermos até os nossos 50 anos, nós vamos ser impactados pelo câncer. Ou nós estaremos tendo câncer, ou um parente, um familiar muito próximo nosso estará vivendo com câncer. Por quê? Porque é uma patologia que ela está em constante crescimento. E se nós não mudarmos os nossos hábitos, nosso estilo de vida, a tendência é sim que com uma frequência cada vez menor nós vamos ser impactados em relação a isso. E o câncer, gente, ele gosta do meio ácido, né? Para ele se desenvolver. E o que é esse meio ácido? O que faz com que o nosso corpo se torne ácido? Esses alimentos inflamatórios, refrigerante, energético, álcool, tudo isso vai acidificando o nosso corpo e vai fazendo com que o nosso corpo fique um meio favorável para o crescimento do tumor. Como que a gente pode reverter essa situação? Deixar sempre que possível o nosso corpo o mais base, o mais alcalino possível. O nosso sangue é 7,35, 7,45, né? Então a gente tem que deixar o nosso pH o mais próximo disso. A gente toma aí uma água que é uma água muito ácida, e isso faz com que o nosso corpo tenha que trabalhar muito para neutralizar isso. Refrigerantes são todos ácidos. Cada vez que a gente toma um refrigerante, fora o excesso de açúcar que nós estamos colocando dentro do nosso corpo, nós estamos acidificando esse corpo. Eu tenho pacientes que relatavam que não tomava água, só tomava Coca-Cola. Pensa quão ácido esse corpo está, né? Não vamos nem pensar aí na inflamação, na resistência à insulina, vamos pensar exatamente na questão da probabilidade desse corpo vir a desenvolver um tumor, certo? Pacientes hoje com depressão, com autismo, com qualquer doenças degenerativas, ela se inicia por quê? Por causa de deficiência de vitaminas do complexo B. Então é muito comum hoje as pessoas falarem assim: ah, a minha avó teve Parkinson, então eu vou ter também. Não, não vai, porque nós tivemos o projeto Genoma em 2003, que ele veio para nos comprovar que nós temos a epigenética e que a epigenética ela é mais forte do que a nossa genética. O que eu quero dizer com isso? Que a minha mãe tem na família dela histórico de câncer, histórico de Alzheimer e também tem histórico de
doenças cardiovasculares, certo? Então, eu tenho essa tendência, eu tenho esses genes em mim, tanto do gene do câncer, quanto do Alzheimer, também da doença cardiovascular. Agora, se eu já tenho isso, já sei que eu tenho uma predisposição a isso, o que eu vou fazer? Buscar uma vida mais saudável, uma alimentação rica em nutrientes, fazer atividade física, repor os meus nutrientes para que eu não evolua para isso. Então, a minha epigenética está trabalhando para que a minha genética, aquele gene, não se manifesta. E como que a gente faz isso? Principalmente através de suplementação, através de nutrientes. Então, isso é muito lindo, porque a gente consegue evitar essas patologias futuras. E eu deixei claro para vocês lá na aula que antes do paciente ele ter literalmente uma patologia instalada, nós temos uma janela longa de 15, 5, 10, 15, 20 anos. Então, a gente, sabendo disso, nós podemos nutrir esse corpo para que esse corpo não desenvolva essas patologias. E antes de apresentar essas patologias, o corpo grita disfunções estéticas para que a gente comece a ficar mais atento em relação a isso. Cabelo branco, por exemplo, eu conheço pessoas na casa dos 20 e poucos anos que está cheios de cabelo branco. Eu não tenho ainda, tá? Não tenho cabelo branco. Esses dias eu achei um, hein? Nossa, achei um. Eu arranquei. Não sei se é bom ou não, mas eu arranquei. Mas, ó, eu tenho 40 anos. Vou fazer 40, gente. Vou fazer 40 e não tenho cabelo branco. Então, o que leva, às vezes, uma pessoa da casa dos 20 e pouco ter cabelo branco, enquanto uma pessoa de 40 ainda não tem? É a genética? Tudo bem, talvez seja. Mas se aquele corpo tivesse nutrido o suficiente de minerais e vitaminas, principalmente do complexo B, a tendência seria ter menos fios brancos. Então, isso são sinais para te dizer que algo não está bem. E nós somos muito privilegiados, né? Eu falo isso constantemente, quase que em todas as lives, porque quando o paciente ele apresenta uma disfunção estética, quem que ele procura? Ele procura nós, profissionais estetas. Então, nós temos que parar de olhar para o nosso paciente e pensar assim, nossa, vou fazer X sessão desse aparelho, X sessão daquele, vou fazer entrar com tantas sessões de intraderm. Enfim, nós temos que parar de pensar em vender protocolos, em realizar protocolos, e em pensar assim, o que essa disfunção estética está querendo me dizer? O que está por trás disso? Qual que é a carência nesse corpo que está originando aí o aparecimento dessa disfunção estética? Quando você começar a pensar dessa forma, você vai entender a sua missão nesse mundo, que não é somente entregar beleza, mas é contribuir com a vida e a longevidade desse paciente, com a saúde desse paciente. Então, o paciente, ele apresenta para você uns 15 anos antes dele ter uma patologia instalada. E isso é muito lindo, porque você tem tempo. Você vai ter tempo de investigar, vai ter tempo de suplementar, vai ter tempo de ajustar as doses, vai ter tempo de conversar com o seu paciente, conscientizar o seu paciente.